Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. E hoje eu quero falar de negacionismo. Essa é uma palavra que entrou no nosso vocabulário desde a malfadada pandemia de Covid-19, com a qual ainda não ajustamos contas em sentido algum. Essa semana eu tive acesso a um depoimento do Dr. Thor Dantas, que é um infectologista e hepatologista lá do Acre, doutor em medicina tropical pela UNB. Então ele é um doutor que é doutor mesmo, né? Não é só um médico. E ele estava profundamente indignado com o fato de que no Acre ainda se receita a rodo cloroquina e ivermectina para doentes que testam positivo para a Covid-19, sendo que o SUS oferece o remédio adequado, na dose adequada, de graça. E os remédios estão perecendo nos estoques do SUS no Acre, porque os médicos se comportam da maneira mais negacionista. É claro que existe isso é uma porcentagem, não são todos, mas em bolsões de ideologia de extrema-direita, o negacionismo parece que se coloca como uma alternativa viável. E muitos de nós se sentem desconfortáveis e muitas vezes impotentes diante dessa situação. Quando você tem um remédio cientificamente desenvolvido, testado, aprovado pela Anvisa e que é solenemente ignorado em função de algo que nem sequer é recomendado para a doença em questão. E negacionismo não existe apenas na medicina, nas ciências biológicas, na astronomia, existe na história, na economia, na sociologia. O negacionismo é uma atitude reacionária diante de novidades ou muitas vezes de fatos conclusivos que levam ao estabelecimento de teorias devidamente reconhecidas cientificamente, mas que entram em conflito com as crenças anteriores desses sujeitos, que muitas vezes não são crenças científicas, é o papel da religião, o papel do pensamento de casta, o preconceito social, racial e de gênero. Então, o negacionismo surge desse choque de pensamentos novos ou pensamentos revolucionários ligados a fatos concretos quando batem de frente com um muro de pensamentos reacionários. Por isso que a extrema-direita abraça o negacionismo. Existem setores da esquerda que também, olha,
nenhum espectro da sociedade está livre de ter negacionistas em seu meio. A questão com a medicina é que não é uma coisa nova. Não é algo que surgiu da Covid. O que surgiu da Covid é a possibilidade de que nós, cidadãos, que estamos de fora do âmbito médico, tenhamos a possibilidade de discutir o negacionismo, de entender o que significa, de localizar historicamente e até de nos defendermos desse tipo de profissional. Essa aqui é a minha tese de doutorado. Ó. Defendida em agosto de 99 na USP, no Departamento de História. E é uma biografia de um médico irlandês que viveu aqui em Campinas na segunda metade do século XIX. E para analisar a documentação, eu fiz um vasto estudo sobre as polêmicas entre homeopatia e alopatia. Li pelo menos 19 livros da coleção da Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro e até doei os microfilmes desses livros para a seção de obras raras da Sérgio Buarque de Holanda, na Unicamp. A literatura de época, a literatura do século XIX, tem um combate encarniçado entre homeopatas e alopatas, que eu vou falar um pouco mais depois. Mas há que se pensar que no século XIX ainda existia uma diferenciação entre o cirurgião e o médico. Em locais mais atrasados, no sentido de não estar próximos a grandes universidades de medicina, você tinha o médico, que era o que prescrevia, que era o sujeito que analisava a doença, e você tinha o chamado prático, que era o cirurgião. E o prático nem sempre era formado em medicina. Durante todo o período da colônia e uma boa parte do império, quem praticava a sangria, quem tirava abscessos, quem arrancava dentes, quem aplicava ventosas, eram os barbeiros sangradores, que eram profissionais que, além de cortar seu cabelo e fazer sua barba, eles podiam realizar uma sangria, podiam aplicar ventosas. Havia um axioma de Hipócrates que proibia os médicos de aplicar a talha, de praticar a talha, quer dizer, um médico jamais deveria cortar tecido humano. E muitos médicos se agarravam a isso como um direito de casta. Não apenas aqui no Brasil, não apenas na América Latina, mas em pontos obscuros da Europa também, e em alguns nem tão obscuros. Para vocês terem uma ideia, a anestesia, através daquele gás hilariante, foi descoberta por um dentista chamado Horace Wells em 1845 nos Estados Unidos. E na época, os médicos dos Estados Unidos não aceitaram, alegavam que isso era um espetáculo circense, que não tinha qualquer
benefício para a prática da medicina. Mesmo depois que surgiram outras formas de anestesia, as parturientes levaram décadas para conseguir obter anestesia, porque muitos médicos se agarravam ao argumento de que Deus havia mandado que as descendentes de Eva parissem em dor. Quer dizer, não se deveria. Você dava anestesia para arrancar dente, para fazer pequenas cirurgias. Isso quando os médicos começaram a praticar a cirurgia mesmo. E ainda assim, uma mulher em trabalho de parto não recebia anestesia. Porque o preconceito religioso colocava o parto como um castigo, como parte do castigo divino pelo pecado de Eva. Quer dizer, uma fábula interferindo na saúde das mulheres. E olha, se vocês analisarem qualquer estatística médica, até hoje, aqui nas Américas, de ponta a ponta, mulheres não brancas, não apenas mulheres negras, mas mulheres indígenas também, recebem muito menos anestesia quando necessário no trabalho de parto, porque preconceitos racistas informam que essas mulheres são mais resistentes que as mulheres brancas. E novamente, lá atrás preconceitos de religião baseados em nada, e agora preconceitos racistas também baseados em nada. E isso pode ser considerado negacionismo, porque caminha de mãos dadas com outras práticas médicas que causaram tantas mortes que a gente nem tem como contabilizar, porque não havia estatísticas durante o século XIX. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de Ignaz Philipp Semmelweis. Semmelweis era um obstetra lá de origem teuto-húngara que foi contratado para trabalhar numa clínica obstétrica e começou a pesquisar por que havia tanta morte de febre puerperal. Era uma epidemia e não era só na região do Império Austro-Húngaro. Então ele começou pacientemente a observar, a fazer cálculos, a anotar. Uma das coisas que o Semmelweis descobriu é que o ambulatório das freiras, em que as freiras eram parteiras, tinha muito menos óbitos que o ambulatório atendido pelos médicos e seus estudantes. E ele começou a comparar o que havia de diferente entre os dois ambulatórios. E depois de muita pesquisa, ele chegou à conclusão de que no ambulatório dos luminares médicos e dos professores de obstetrícia que ensinavam a seus alunos na prática, as mulheres morriam mais porque eles jamais lavavam as mãos. Eles saíam das salas de autópsia e iam direto praticar partos. Então, o tecido putrefato das autópsias acabava passando
para as mucosas vaginais durante o parto, e isso provocava a septicemia, que era conhecida como mal de 7 dias, que é uma infecção generalizada e as mulheres acabavam morrendo. E que havia essa diferença, as pessoas não sabiam por quê, mas sabiam que se morria muito mais na mão dos médicos do que na mão das freiras. E as mulheres imploravam para ficar no ambulatório das freiras. Não queriam ser atendidas pelos médicos. E os médicos se sentiam insultados e achavam que isso era uma ignorância. Quando Semmelweis descobriu essa questão, ele começou a trabalhar em fórmulas de asepsia e chegou a um desinfetante em que os médicos poderiam lavar as mãos ao sair da sala de autópsia e entrar na sala das mulheres. Os médicos não aceitaram e os estudantes também não. Eles consideravam um insulto à sua dignidade ter que lavar as mãos. Gente, nós estamos falando da década de 1840, mas isso durou por anos e anos. Semmelweis perdeu a razão, sabe? Perdeu as faculdades e acabou falecendo institucionalizado, com demência, porque a impotência que ele sentia de não poder obrigar os outros médicos a se lavarem e das mulheres continuarem morrendo era imensa. Ele publicou artigo científico atrás de artigo científico e mesmo assim todo mundo recusava esse conhecimento e chegou ao ponto de que muitas das anotações dele foram destruídas, a revelia dele. Isso foi tão avassalador que os poucos que prestaram atenção ao que o Semmelweis estava fazendo e entenderam o que ele estava fazendo, tiveram uma sensação de choque que, por exemplo, o Dr. Gustav Adolf Michaelis, que era o diretor da maternidade de Kiel e professor de obstetrícia, em 1848 se suicidou, porque ele começou a relembrar quantas mulheres haviam morrido em suas mãos e nas dos seus estudantes pelo simples fato de que ele não lavava as mãos. Esse foi um que entendeu e que não conseguiu lidar com o fardo. Então, a asepsia levou anos e anos para ser aceita pela classe médica. Então, a gente tem essa noção de que o negacionismo é algo que permeia. Quanto maior convicção a casta médica tem da sua capacidade, do seu conhecimento, maior a sua retração na hora de aceitar novos conhecimentos. E é claro que você precisa testar cientificamente, é claro, mas o que nós estamos falando aqui é que inovações, remédios, vacinas e práticas devidamente testadas, avalizadas e aprovadas, muitas vezes ao longo do tempo, foram contestadas por uma autoridade de casta. Então, o negacionismo tem sua historicidade. O negacionismo não é algo
que surgiu assim do nada durante a Covid. E uma das coisas que a gente precisa pensar é que, por exemplo, os antivax, na minha época de juventude, que já existiam, eram uma comunidade minúscula na Europa e alguns nos Estados Unidos, do que a gente chamava de bicho grilo, sabe? Era uma gente riponga que depois virou hipster, que era gente que acreditava na nova era, que queria viver em comunidades, plantando produtos orgânicos, e nada contra, isso é uma coisa, mas que, ao mesmo tempo, por desconfiar dos grandes laboratórios farmacêuticos, passou a renegar remédios e vacinas. O que é de uma estupidez tão flagrante quando provinha de pessoas instruídas, que para nós era uma vergonha ter esse tipo de gente militando no anarquismo e em alguns socialismos por aí, mas a maioria era do movimento verde, que na Europa tendia, foi fazendo essa virada em direção à direita. O que aconteceu durante a Covid, e que já vinha acontecendo há algum tempo, é que a extrema-direita abraçou o negacionismo, abraçou os antivax, abraçou essa maneira de dar para as pessoas a certeza que não importa quanto a eficácia de um remédio seja aprovada, se a sua opinião é que ele não funciona, você pode desafiar o mundo. Quando quem desafia o mundo é o Zé Mané da esquina, você pode usar a coerção do Estado ou do conselho tutelar ou o que quer que seja para que esse animal vacine os filhos ou use remédios. Quando existe uma igreja por trás, como no caso dos Testemunhas de Jeová, é mais difícil, porque quando você garante a liberdade de culto, você garante uma série de práticas culturais que essas religiões pregam e que muitas vezes acabam engrossando as fileiras do negacionismo. Agora, quando toda essa multidão de ignaros é abraçada por uma parte da casta médica que se considera acima do bem e do mal, que tem um preconceito de classe, de raça e de gênero totalmente absurdo e criminoso, e que inclusive se coloca publicamente em termos de preconceito, quando esses abraçam o negacionismo, isso se torna muito mais perigoso, porque eles têm a autoridade dos seus diplomas, a autoridade que a sociedade lhes concede. E quando os conselhos de medicina, tanto o federal quanto os regionais, politizam as discussões científicas e vão engrossar o caldo de cultura dessa extrema-direita fascistoide e assassina, nós temos catástrofes humanitárias, catástrofes. E o número de óbitos disparando e ninguém para nos defender. E eu tenho as minhas dúvidas sobre o desafio que é feito hoje
à ciência. Porque ao invés de questionar quando a ciência se coloca a serviço da política ou da indústria, os negacionistas questionam quando os seus líderes mandam questionar. Os negacionistas não têm conhecimento algum de absolutamente nada, mas eles são constantemente alimentados por redes de diluição de notícias falsas, de mentiras e de campanhas de difamação e calúnia, e absorvem tudo isso e questionam. Questionam tratamentos, questionam vacinas, questionam aulas de história, de filosofia, de sociologia. E esse anti-intelectualismo, essa anti-ciência, é um dos braços armados do fascismo. E isso é historicamente demonstrável. E já está demonstrado, se vocês fizerem qualquer pesquisa nos bancos de teses das grandes universidades desse país, isso está amplamente demonstrado. Mas as universidades também estão sendo questionadas pelo negacionismo. Não é apenas que os pais dos alunos exigem que os professores ensinem apenas o que eles querem que os filhos aprendam. Agora nós temos todo esse exército de coaches motivacionais, pastores, influencers, crianças pastoras e crianças coaches e crianças influencers, dizendo que você não deve ir para a universidade, que a universidade que a universidade não serve para nada, que você vai lá para ser doutrinado, que a esquerda manda nas universidades, o que não é apenas uma mentira deslavada. Quiséramos nós que a esquerda tivesse qualquer relevância nas universidades. A maior parte das universidades desse planeta é absolutamente conservadora, quando não reacionária. Senão não formaria esse tipo de gente que receita cloroquina e ivermectina. É tão agoniante e é um insulto que se diga para alguém que está tentando sair da pobreza e enxerga na universidade uma maneira de entrar para o mundo do trabalho com menos desvantagem, você dizer que a pessoa fazer TikTok ou vender produtinhos é muito melhor, porque essas coisas não duram, gente. A questão do negacionismo e dessas falácias é que produtinhos de beleza, produtinhos de academia, TikTok, Instagram e sei lá o quê, tem seus dias contados. Primeiro que, como dizia o ancestral da Mulan, nem todo mundo pode ser acupunturista, né? Mas também porque a rede social é algo frenético. Quem diz que daqui 5 anos essas redes vão existir ainda? Pode ser que tenha outras, pode ser que a pessoa não consiga migrar seu conteúdo daqui para lá. Há tantas possibilidades. E você dizer para que a pessoa permaneça burra, ignorante, sem capacidade de ligar duas sentenças, porque ela tem a possibilidade de ganhar dinheiro cantando música sertanoja, sabe, é de uma
é de uma canalice suprema e atroz, porque eu posso dar meu testemunho. Não, eu não ganhei dinheiro, não enriqueci. Mas uma graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, a convivência acadêmica, os 13 anos e 15 se contar o pós-doutorado que eu passei no ambiente acadêmico, me tornaram uma pessoa totalmente diferente daquela que ingressou na Unicamp em 87. Não é só o conhecimento que você adquire, é toda a construção do seu ser pensante, porque o conhecimento não é algo que colocam em você como uma moeda num cofrinho. O conhecimento só se torna parte do seu ser quando todo o seu ser pensante é reestruturado para interagir com esse pensamento. Não é uma questão de decoreba, não é uma questão, sabe, de algo mecânico. A universidade me deu a possibilidade de olhar para dentro de mim e mudar muita coisa de como eu era. Me deu a felicidade de conhecer professores maravilhosos, por quem eu guardo o maior carinho até hoje, e toda vez que algum deles se vai é como se um pedaço de mim se fosse também. Me deu a chance de ler obras de autores que explodiram a minha cabeça, que abriram meu mundo. E quando o meu mundo se abriu, a minha vida também se abriu. E se hoje eu tenho uma casa própria, uma família maravilhosa, um montão de livros e eu vivo de acordo com as minhas potencialidades, é porque a universidade me possibilitou isso. E o negacionismo, a partir da autoridade de certas castas médicas, religiosas e políticas, vai fechar a porta desse universo para uma porção de pessoas como eu. Pessoas que, ao invés de emergir para um mar de possibilidades de vida, vão fenecer em subempregos e sabe lá acabar como. Então, quando eu falo sobre a historicidade do negacionismo, é para que vocês entendam que nenhuma dessas ideias da extrema-direita fascista é nova. O combate à corrupção, por exemplo, data do Império Romano. Por que existiam questores no Império Romano? Porque os senadores e seus prepostos das províncias eram corruptos e sonegavam impostos. O primeiro golpista de que se tem notícia documentada em tábuas de escrita cuneiforme é um sujeito chamado Aenazir, que vendia cobre na Mesopotâmia. Nada do que a extrema-direita coloca na mesa para seduzir os ressentidos, os fracassados e os preconceituosos é novo, são todas ideias recicladas e alimentadas com ódio. Quando o negacionismo atinge a extrema esquerda, aí eu tiro meu time de campo,
Porque uma coisa é a minha vizinha 2 casas para lá que mal assina o nome. E outra coisa é gente com título e com capacidade. Aí entra a questão do oportunismo político, malcaratismo e uma série de outras coisas que eu não vou me aprofundar, porque não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que vocês entendam qual é o contexto do negacionismo, por que isso está acontecendo nesse momento, quem está promovendo, e que se nós não nos defendermos, se nós não continuarmos, porque olha, nós estamos nos defendendo há um tempão. Se vocês pegarem o conjunto de vídeos chamado Ponderações desse canal, desde 2018 que eu estou lutando contra tudo isso, contra o negacionismo, contra a extrema-direita, contra a ascensão e escalada fascista, contra o anti-intelectualismo, contra a anticiência. E nós não podemos pensar que é uma luta que acabou, que nem que eles venceram e nem que nós vencemos. É um embate que acontece todos os dias, o tempo todo. Então, informem-se, leiam, pesquisem, não aceitem pesquisas de inteligência artificial. Pesquisem vocês mesmos em bancos de teses e dissertações. Procurem revistas científicas. Se o seu vocabulário, se a sua formação não permite que você leia esses textos, então procure divulgadores científicos sérios. Não caia em armadilhas. E é isso. Esse foi mais um vídeo para o canal original, aquele que leva o meu nome por extenso. Eu vou ficando por aqui. Cuidem-se muito. Um enorme abraço e até a próxima.